meus caros estudantes de engenharia, olá, colegas engenheiros que estejam aí buscando um conhecimento a mais, principalmente aqui na disciplina ligada à impermeabilização, uma área que a gente tem visto ser extremamente importante, para não dizer crucial aqui na área da engenharia civil, principalmente no que diz respeito a futuros pós-obra, pós-entrega, problemas de manifestações patológicas ligadas à estanqueidade, ligadas à umidade e às várias formas como a água penetra na construção. Estamos aqui iniciando o capítulo 2, que é o capítulo que trata de projeto de impermeabilização. Essencialmente nessa série de 4 vídeos que nós vamos ver aqui do capítulo 2, a gente vai estudar a NBR 9575, que é a NBR que trata de projeto de impermeabilização. Já nesse capítulo, o segundo capítulo de 15, né, a gente já vai ver ali vários detalhes de ralo, detalhe de caimento, mas isso não nesse vídeo, nessa sequência de 4 vídeos que a gente tem o capítulo de projeto de impermeabilização, ok? Então, bom dia para quem é do dia, boa tarde para quem é da tarde, boa noite, boa madrugada, bom café para quem está estudando à noite. Com alto astral, vamos começar o nosso capítulo 2. Eu sou o professor Adriano Gomes de Matos e vou te ajudar aqui nesse vídeo. Vamos lá. Parte 1, vale ressaltar, de um total de 4 partes do capítulo 2, que é o capítulo de projeto de impermeabilização, ok? Então a gente começa fazendo, como todo início de qualquer capítulo, uma introdução àquele capítulo. E nessa parte a gente vai ver aqui a importância do projeto de impermeabilização, como a gente na verdade já vem vindo desde o primeiro vídeo, mostrando para vocês essa importância, tá? Mas, de acordo com a norma, nós vamos ter aqui alguns estudos que colocam a questão da impermeabilização num grau de importância muito elevado. Então veja, aqui eu tenho uma definiçãozinha do que seria ali o sistema de impermeabilização, o projeto de impermeabilização. Então vamos dar uma observada nesse texto. O projeto de impermeabilização tem como função elaborar, analisar, planificar, detalhar, discriminar e adotar todas as metodologias adequadas, visando o bom comportamento da impermeabilização. Palavra-chave, compatibilizando. Nós vamos ver muito isso daqui na veia hoje, tá? Os possíveis sistemas impermeabilizantes a serem adotados com a concepção do projeto. Então nós vamos já ver que a norma ela já coloca o seguinte, ó, eu tenho aí no mercado uma quantidade muito grande de impermeabilizantes diferentes, eu tenho uma classificação inclusive dos sistemas impermeabilizantes, e aí eu tenho um sistema ali que deve ser impermeabilizado, ou eu tenho um elemento construtivo que deve ser impermeabilizado. Qual é o impermeabilizante mais adequado? Então acho que esse é um dos cernes da questão nesse curso de projeto de impermeabilização, que leva o nome desse capítulo inclusive, tá? Mas veja, segundo alguns estudos realizados, eu tenho um estudo aqui que traz perdas, tá? Perdas financeiras, perdas de material, que acarretam também perdas financeiras, de acordo com a origem. Quando eu falo de origem, eu falo de concepção, eu falo de projeto, eu falo de execução, ok? Pós-entrega e tudo. Então vejam que eu tenho aqui um gráfico pizza. Nesse gráfico pizza, eu tenho alguns elementos: execução, outros, tá? Uso, materiais, ou seja, materiais de má qualidade que provocaram perda, execução, concepção de projeto, que está nessa cor aqui, puxado aí para o amarelo queimado. Vejam que quase metade dessa pizza, 46%, está na concepção do projeto. Professor, eu não posso então me furtar de chamar a disciplina de projeto de impermeabilização, porque a gente já viu que 85% das manifestações patológicas numa obra de construção, numa edificação, são ligadas à estanqueidade e ligadas à umidade de alguma forma, tá? Seja nas alvenarias, nas vedações, seja na estrutura, enfim, né? Mas nós corroborando com esse estudo, nós temos esse outro que diz que 46% das perdas são na concepção do projeto. Lembra de um gráfico que a gente mostrou numa aula passada, que mostrava também que em países desenvolvidos se gasta o dobro com o projeto do que se gasta no Brasil? Pois é,
Realmente a engenharia civil no Brasil, a engenharia no Brasil de uma forma ampla, ela precisa focar um pouco mais no estudo, na pesquisa, no projeto, no planejamento. Planejamento também é projeto, só é, né? Para que depois a gente possa executar de uma forma mais fácil, ganhando velocidade de execução por padronização, por presença de planejamento, né? Então, o projeto é algo que tem que ser revisto no Brasil. Em se tratando do projeto de impermeabilização em si, ele não só tem que passar a ser cultura, que não é ainda uma cultura no Brasil de fazer projetos de impermeabilização, mas existe uma norma já obrigando esse projeto, que é a norma de desempenho NBR 15575 de 2013, né? E que nós já estudamos essa norma. Então, o projeto de impermeabilização hoje ele é obrigatório, com emissão de RT, ou seja, existe uma responsabilidade. Existe alguém assumindo uma responsabilidade pela impermeabilização. Ela deixa de ser vista como um detalhe construtivo dos outros sistemas, tá bom? Aliás, dos sistemas construtivos. Bom, passando isso aqui, eu ainda quero mostrar uma questão interessante. Quando no início da concepção do projeto fica fácil de perceber as interferências, ou seja, quando eu sei que vai ter algo que vai danificar, ou que vai interferir, impedir que o meu projeto de impermeabilização seja executado da forma como eu planejei, como eu projetei. Se eu fizer esse projeto direitinho e analisar todas as interferências, ou seja, eu procurar a compatibilização com todos os outros projetos, eu realmente vou encontrar essas interferências de forma mais fácil e vou gastar menos, tá? Se eu não fizer o projeto, se eu deixar para ir vivendo a vida, deixa a vida me levar, igual o Martinho da Vila, eu vou passando a ter custos cada vez maiores. Então perceba que $1, né, gasta-se menos com o cuidado que está sendo previsto no projeto. Então, um projeto bem elaborado, você tem aí uma proporção de $1. Acrescentar durante a obra ocasiona atraso no cronograma e aumento de 20% no projeto, né? 1,2 é 1 mais 20%, né? Agora, com a obra pronta, mas sem unidade, o investimento aumenta muito, aí ele aumenta em 60%, tem um total acumulado de 70%. E depois que o problema surgir, nós já estudamos isso, a fase de iniciação, a fase de desenvolvimento do problema, passa a ser 15 vezes maior do que o problema lhe produziria em termos de custos, se você tivesse previsto e precavido ele já na fase de projeto. Então, esses números não falam, esses números gritam, pessoal. Você realmente tem que olhar para isso. Nós temos que tirar da cabeça do brasileiro aquela ideia de fazer mais barato no começo e seja o que Deus quiser dali para frente. Nós temos que acabar com essa concepção. Nós temos que planejar, nós temos aí uma norma de desempenho casando com a obra que você assinou sua RT por 50 anos, então você vai ficar responsável por ela sim, por 50 anos, só depois desses 50 anos, que é praticamente sua vida todinha, porque se você se forma ali aos 25, com mais 50, você vai ficar livre da primeira obra que você já pensou nisso, da primeira obra que você assinou um RT, você vai ficar livre dessa responsabilidade aos 75 anos de idade de se aposentar. É um caso a se pensar, né? Bom, passando um pouquinho para frente, a gente tem aqui origem das falhas e edificações. Eu tenho pesquisas diferentes, tem outras pesquisas que eu não coloquei aqui para também não ficar massivo, só mostrando tabelinhas de pesquisas, mas Hamancon e Josephson, lá em 92, concluíram que o projeto representa 20% das perdas internas, tá? Ou seja, endógeno, tá? E 51% das falhas externas. E aí eu coloco aqui, ó, perdas externas são as decorrentes de falhas construtivas que se manifestam lá após a conclusão da edificação. Perdas com excesso de gastos, com manutenção e operação dos edifícios. Ou seja, eu ainda naquela cultura, naquela cabeça, mentalidade, naquele mindset de eu vou fazer aqui mais barato para entregar o mais barato, depois acabou, recebi meu dinheiro, vou tomar uísque. Não é bem assim. Você fica responsável por muito tempo e é lá onde você tem 51%
Se o problema for ligado ao projeto, né, é lá que você tem 51% das falhas. Ok? Bom, e aí eu continuo dizendo o seguinte, mas quais são os materiais que se deterioram com a umidade? Eu posso resumir, pessoal? Todos, tá? Mas veja, a alvenaria deteriora com a umidade, a gente tem várias manifestações patológicas em alvenaria, a gente tem infiltrações, a gente tem manchas, bolor, uma série de manifestações patológicas. A gente tem o concreto com outra série de manifestações patológicas que a gente já estudou no capítulo 1, as reações, os ataques por sulfato, por carbonatação, provocando a corrosão das armaduras, tudo isso motivados, né, corroborados pela água carreando esse material, lixiviados pela água. Tá? A gente tem o gesso acartonado, esse cara aí não pode ver água, né? Ele tem aí não é uma alergia, ele tem muito mais que alergia, um problema seríssimo à água. Então o gesso realmente não pode ver água, tem que ficar em materiais secos, em partes secas do ambiente, tá? Professor, tem gente que coloca gesso acartonado separando, né, um drywall, separando ali uma cozinha de uma sala. Tem, mas deve se evitar. Não é a melhor concepção de projeto essa, tá? Gesso acartonado realmente é alguém que não pode ver água, tá? Ele se desmancha e se deteriora. Madeira, estruturas de madeira também, tem várias, quando você faz uma especialização em engenharia diagnóstica, em patologias, você tem um módulo que vai falar só de madeira, mostrando, ali você tem problema ligado a cupim, problema ligado à umidade, vários problemas também. E aqui eu mostrei uma das, se não for a estrutura de madeira mais bonita do Brasil hoje, essa estrutura de madeira aqui, alguns já estão reconhecendo o local, acho que muitos de vocês, ela é muito estudada por toda a comunidade da engenharia no Brasil, tá? É o Shopping Iguatemi de Fortaleza. Esse shopping teve várias ampliações, é um shopping muito grande, e uma delas tem essa obra de arte. Isso aqui é algo belíssimo de encher os olhos. Dá uma paz só de olhar para essa estrutura. Mas você tem outros materiais, como metal. Aqui você tem em estrutura metálica, né? Então o metal realmente tem que receber um tratamento para que ele não se oxide, não sofra oxidação, não sofra corrosão. Se no concreto você tem uma preocupação com a estrutura metálica que está lá dentro de uma camada de concreto, aqui você tem o metal exposto, então o cuidado que você tem que ter com a estrutura metálica é maior ainda. E aí você tem também a viga baldrame, porque ela recebe água por percolação, né? Normalmente essa água é a água da chuva que se acumula em épocas chuvosas, mas também é o lençol freático que se eleva, fazendo com que a água suba partícula a partícula, né? Do baldrame e da alvenaria, fazendo uma umidade ascendente aí. Então todos esses sistemas se deterioram com esses materiais. Bom, e aí eu pergunto para vocês, mas então que tipo de obra eu devo impermeabilizar? Ora, eu mostrei aqui algumas obras que eu não vou nem perder tempo: condomínios, edifícios residenciais, comerciais, casas, hospitais, igrejas, todas. Né? Mas eu mostro especificidades nessas fotos, que na verdade é o que eu quero chamar a atenção de vocês. Veja só, eu tenho uma piscina aqui. É possível que aqui embaixo eu tenha a garagem desse condomínio, um subsolo, né? Então, além disso, eu não tenho que me preocupar só com a impermeabilização da piscina, mas como que fica toda essa área verde aqui que recebe água e permite a infiltração da água? Essa água, ok, ela infiltra aqui. Tem um sistema de drenagem subsuperficial dessa água. Abaixo desse sistema de drenagem, protegendo a laje, você tem uma impermeabilização para que não aconteçam aquelas manifestações patológicas que a gente viu no capítulo 1, de você colocar a telha abaixo da laje, né? A telha é para ser feita acima da laje de cobertura e não abaixo, né? Então, para evitar aquele tipo de problema, então você tem que realmente ter uma preocupação. Aqui você tem um jardim suspenso. Então a laje de cobertura aqui, isso é muito bonito, é paisagismo, as pessoas dizem, é sustentável. Bom, mas ok, é sustentável
sobre vários aspectos, inclusive sobre o aspecto visual, realmente é muito bonito, é muito elegante. Mas e para a saúde da construção, para a saúde da edificação? Que cuidados eu tenho que ter para que isso não venha daqui a 3 meses começar a aparecer manchas aqui de umidade, começar a aparecer bolor, fungo, para que você não tenha um manchamento no teto aqui, você olha para cima, vê o teto, que é a parte de baixo da laje, recebendo infiltração que veio desse paisagismo aí, paisagismo verde, né? Então, são muitos cuidados que você tem que ter já com obras residenciais, tá? Mas não são só elas, você tem aqui, ó, obras de infraestrutura. E aqui eu chamo a atenção de uma forma muito mais técnica, onde requer ali um profissionalismo muito grande, um conhecimento técnico maior por parte do engenheiro projetista de impermeabilização. Por exemplo, o que é isso daqui? Isso daqui é uma unidade da Petrobras. Aqui dentro você tem petróleo, você tem óleo diesel, você tem gasolina. E aqui você tem os tanques de armazenamento da Petrobras. Ok. E aí eu faço uma perguntinha simples para você, tá? Bonitinho, bem organizado, você tem um tanque de armazenamento, você tem ruas aqui nos 4 cantos ao redor. Mas ok, se ocorre aqui um vazamento, se ocorre aqui um rompimento desse material, esse óleo diesel, esse petróleo, ele vai descer para a rua, ele vai se espalhar para a rua? É simples assim, eu vou permitir isso? Tá? Quem não é da área, talvez nunca tenha se perguntado sobre isso, mas aí eu pergunto para vocês, mas ok, o que fazer para conter esse vazamento, um possível vazamento que possa haver num tanque desse? E se houver aí uma explosão e essa explosão romper com esse tanque e parte do líquido se espalhar pela rua e que eu não quero, porque isso é um desastre ambiental, né? Localizado. Bom, mas aí você não está vendo, mas ao redor desse tanque, isso tudo aqui é uma piscina. Ou seja, você tem aí um tanque de contenção. Esse carinha, ele está envolto por água, por todos os lados aqui embaixo desse piso. Assim como cada um desses. Assim, se houver um vazamento, ele vai para a água. Então eu já tenho aí um mecanismo de resfriamento, eu já tenho um mecanismo de contenção, e esse tanque de contenção, essa água, essa piscina embaixo da laje, ela também tem uma função de drenagem, tem todo um projeto, né, para poder tirar esse líquido inflamável daí. Mas eu não tenho somente a questão do petróleo, né, dos tanques de contenção. Se eu pegar uma estação de tratamento de água, uma estação de tratamento de esgoto, onde eu tenho aí efluentes, no caso da ET, eu tenho ETE ou ET, depende do lugar do Brasil, eu tenho efluentes de esgoto aí que são ricos aí em alguns materiais que são bem contaminantes, né? Então, e eu tenho que saber qual é o tipo de impermeabilização que mais se adequa àquele material. Se eu voltar para cá para o petróleo, não adianta você tentar impermeabilizar isso aqui com manta asfáltica, com manta de PVC, porque elas não sustentam. Elas não seguram o inflamável, o óleo diesel. Elas não seguram. Elas vão ser perfuradas, corroídas por esse óleo diesel. Aqui, no mínimo, você tem que pensar aí como solução uma manta de PEAD. Polietileno de alta densidade, que é um plástico, né? Manta de PEAD no mínimo. Então você tem que conhecer os materiais para saber qual é o impermeabilizante adequado, o ideal para cada um das obras que você está trabalhando. Pontes e viadutos, mesma coisa. Quando eu falo de pontes e viadutos, eu estou falando de uma obra que está exposta ao sol, de uma obra que está exposta a grandes dilatações térmicas, de uma obra que está exposta a muito tráfego, portanto, a um peso, né, a uma carga externa muito elevada em determinadas horas do dia, onde você soma isso à dilatação térmica. Então você tem que procurar um material impermeabilizante, um sistema impermeabilizante que resista a essas movimentações térmicas, a essas dilatações, que resista a essas cargas externas. Então, para cada tipo de sistema de obra, você tem uma demanda diferente para o seu sistema de impermeabilização, ok? Canais de irrigação, a mesma coisa, tá? Nas obras do canal, dos canais de transposição do Rio São Francisco, foram usadas manta asfáltica.
tá? Então, por quê? Porque ali cabia, a manta asfáltica era adequado para a água, é suficiente para isso daí, tá? Bom, então, visto essas obras, e aí eu digo, qual é a natureza dos vazamentos em edificações? Ora, instalações elétricas, instalações hidráulicas, né? Instalações elétricas têm que ser protegidas, instalações hidráulicas, interrupção de concretagem, conjuntas mal situadas, nichos de concretagem, marca da forma. Você nota uma diferença, um desnível entre uma concretagem que foi feita em um dia e a próxima concretagem que continuou sendo feita no dia seguinte. Você nota essa diferença. E ali, quando você vai usar a impermeabilização, você vai ter um desnível, você vai ter um problema e um ponto frágil, um ponto suscetível de ocorrer manifestação patológica por quebra, né, por defeito no sistema impermeabilizante que você utilizou. Então você tem que ter até isso cuidado. Então uma boa fiscalização da obra é algo que é importante para que isso seja bem feito, tá? Fissuras dinâmicas de alguma magnitude. Execução de enchimentos com utilização de entulho abaixo da impermeabilização. Então você tem que ter cuidado, a gente vai falar de alguns desses detalhes que estão sendo colocados aqui na aula 2. Na aula 2 a gente vai falar de vários detalhes construtivos ligados à impermeabilização. São cerca de 20 e poucos detalhes construtivos que a gente vai ver, tá? Falta de amarração da alvenaria perimetral, das platibandas nas coberturas. Utilização de materiais inadequados para a construção de jardineiras, espelhos d'água, ou seja, onde você vai ter lâmina d'água, espelhos d'água, muretas de divisa, etc. Tijolo furado. Esse é o material inadequado. Tijolo furado, ele recebe água, a água fica dentro dos furos. Não é o material mais adequado, tá? Bom, ausência de juntas, tanto no concreto como em pisos acabados. Você tem que ter as juntas. Sabe-se que a estrutura trabalha, então você tem que respeitar esse trabalho da estrutura, principalmente no que tange às dilatações e movimentações térmicas, ok? Bom, e aí eu tenho deficiências da atividade de impermeabilização. Professor, por qual motivo aqui você falou de atividade e não sistema ou projeto? Porque aqui eu quero encampar tudo isso. A atividade aqui diz respeito ao projeto, mas também diz respeito à execução, diz respeito ao planejamento da obra como um todo, a visão sistêmica de você perceber qual é o sistema que está sendo utilizado, que tipo de concreto, que tipo de laje, se ela é pré-moldada, se ela é moldada em loco, se ela alvenaria estrutural, se é alvenaria de vedação com tijolo furado ou não. Então tudo isso daí vai interferir. Tá? Então, projeto, execução, o conhecimento dos materiais dos sistemas impermeabilizantes, o conhecimento do fabricante, a existência de mão de obra qualificada, todos esses fatores eu coloco aqui no que eu chamo de atividade. Mas qual é a deficiência que a gente tem na atividade de impermeabilização? Primeira, que é uma que eu venho falando aqui desde o início, falta de conscientização da importância da impermeabilização. Tá? A impermeabilização até hoje ainda é vista como um detalhe construtivo de alguns projetos. O problema é que você tem até um projeto de estruturas que traz ali a impermeabilização na estrutura, mas você não tem um projeto hidráulico que trata dos detalhes da impermeabilização por onde passam as instalações hidráulicas. Você não tem um projeto de paisagismo que depois que o projeto de paisagismo está lá, vai cuidar disso. O arquiteto muitas vezes não percebe que ele não pode pegar um jardim suspenso, onde embaixo tem um outro pavimento, uma garagem, e colocar ali uma planta, uma árvore com raiz. E acredite, é só o que tem, eu vou mostrar fotos aqui para vocês sobre isso. Tá? Então, primeiro item, a falta de conscientização da importância da impermeabilização é muito grande ainda. Tá? A ausência de cursos sobre sistemas de impermeabilização em universidades e escolas superiores. Você tem essa disciplina aqui na UFESA, mas você não encontra essa disciplina praticamente em lugar nenhum. Eu estava pesquisando muito material para preparar o meu, eu encontro professores com material de muito boa qualidade, mas de uma disciplina, por exemplo, como o projeto de edifícios.
ou projeto de construção civil 1, projeto de construção civil 2, depende da universidade. E aí, o que é que eles fazem lá? Eles têm lá capítulo 1, esquadria, capítulo 2, portas, e aí vai um dos capítulos impermeabilização. Mas aqui não, a gente está dedicando 60 horas, a gente está dedicando 15 capítulos a tratar de impermeabilização. É bem diferente de você dedicar um capítulo de uma disciplina de projeto de construção que vai falar alguma coisa básica sobre impermeabilização. Né? Você tem especializações, que é o adequado, então você não só deve sair habilitado com o seu CREA, né, com o seu diploma, mas você deve buscar, se você for trabalhar na área, uma qualificação a mais, uma especialização, um curso dos fabricantes, e isso é o que está faltando ainda, tá? Falta de centros de treinamento e profissionalização de mão de obra para aplicadores, técnicos de nível médio e superior. Você tem aí ainda vários fabricantes que têm cursos, você entra no site da Viepol, você entra no site da SICA, você entra no site desses fabricantes, você encontra muitos cursos, alguns mais, alguns menos, mas ainda falta muita coisa, tá? Bom, falta de conscientização da necessidade do projeto de impermeabilização. Só que agora eu não vou nem usar uma palavra leve como conscientização. Eu vou usar uma palavra mais pesada como obrigação. Você tem uma norma de desempenho agora de obrigando a emitir um ART com o projeto de impermeabilização. Então ele é obrigatório com a emissão de ART. Então eu não vou mais nem falar em conscientização porque seria pegar leve, né? A gente tem que falar na conscientização, mas tem que falar na obrigação do projeto de impermeabilização. A amplitude, a gama variada que eu tenho dos produtos, eu tenho muitos produtos de diferentes naturezas, poliméricos, asfálticos, cimentícios, e uma vasta gama de empresas fabricantes, alguns com maior qualidade, outros com menores qualidades, tá? Então eu tenho que conhecer realmente essa classificação, os produtos, mas vamos ter capítulo aqui só para tratar disso, tá? Qualidade dos serviços, ou seja, da execução da impermeabilização. Mas aqui eu faço um parêntese, não só da execução do serviço de impermeabilização, mas do planejamento da execução dos serviços. Porque se eu faço a minha impermeabilização e depois eu executo outros serviços que venham a danificar essa impermeabilização, você vai ter uma infestação patológica na primeira chuva. Então, cuidado com o planejamento da execução. Falta de fiscalização. Antigamente, antes de eu me formar, inclusive, você tinha sempre um engenheiro da obra fiscalizando todas as obras, cada obra direitinho, ele permanecia o dia lá, a função dele era fiscalizar, uma concretagem só era feita com um engenheiro lá, estando presente no local. Hoje as construtoras têm um engenheiro único que toca 5, 6, 7 obras. Aí coloca lá na linha de frente o estagiário e o mestre de obra. O mestre de obra manda logo o estagiário, vai pro teu WhatsApp ali, fica ali que tu não sabe de nada não, quem sabe aqui sou eu. Né? Na ausência do engenheiro ele faz isso. Então, quem é que vai fiscalizar o serviço, quem é que vai fiscalizar o que está sendo feito? Controle de qualidade dos materiais, controle de qualidade da execução dos serviços, tudo isso tem que ser feito. Bom, aqui eu vou passar mais batido, porque se você for... Perdão, não era isso, era outra coisa. Vamos para frente. Condições específicas para o projeto que devem ser também consideradas aqui na impermeabilização, tá? Tipo de estrutura. Devemos conhecer o tipo de estrutura a ser impermeabilizada. Por exemplo, é laje ou é estrutura de concreto armado, é laje mista, nervurada, é pré-moldada, a alvenaria é autoportante, é protendida. Cada um desses diferentes tipos de concepção requer um diferente tipo de sistema impermeabilizante, requer uma execução diferente. Alguns desses aí têm um trabalho, uma movimentação ao longo do dia maior, uma dinâmica maior. Então você tem que ter um sistema impermeabilizante que tenha uma elasticidade maior. Uma laje de cobertura, ela vai estar exposta à dilatação térmica de uma forma muito mais agressiva do que uma laje intermediária.
Então, será que eu não devo utilizar um sistema impermeabilizante diferente na laje de cobertura daquele que eu utilizo nas lajes intermediárias? Então, são pensamentos, são conclusões ali que você tem que obter, tá? Uma outra condição específica é a finalidade da estrutura. A utilização da estrutura deve ser do conhecimento do projetista de impermeabilização, tanto para prever as cargas atuantes, como para dimensionar a exigência de desempenho da impermeabilização que a norma de desempenho exige. Então, como eu falei, se eu tenho uma laje de cobertura, ela vai estar exposta, lembra que a norma de desempenho fala de exposição? Ela vai estar exposta a agentes, né, ao intemperismo de forma diferente, mais agressiva do que as outras lajes. Então eu tenho que conhecer qual a finalidade. Se eu for pegar, por exemplo, uma ponte onde passa um tráfego de veículos, eu tenho que ter um sistema de impermeabilização que suporte aquelas cargas atuantes. Então eu tenho que conhecer a finalidade da estrutura. Então laje com trânsito pesado, laje sem trânsito, laje abobada, em forma de abóbada, né, e não plana, tanques de efluentes, cozinhas industriais, cada um deles vai requerer ali um sistema de impermeabilização específico. Bom, tem um terceiro aqui, que é as deformações previstas da estrutura. As cargas atuantes, o tipo de estrutura, podem indicar uma deformação e exigir uma maior elasticidade, uma maior flexibilidade, resistência à fadiga do sistema impermeabilizante, que são aspectos que eu já venho mencionando, levando-os a indicar um produto de melhor característica para aquele desempenho adequado. Então eu tenho que realmente dar muita importância aos capítulos que nós vamos ver de sistemas de impermeabilização de materiais impermeabilizantes. A gente vai conhecer direitinho, e aqui eu já estou nessa aula introduzindo muito esse assunto, para que a gente tenha a percepção de que mais na frente a gente vai precisar conhecer cada sistema impermeabilizante. Bom, e por fim, o posicionamento das juntas de dilatação. Olha, pessoal, eu posso dizer que a junta de dilatação aqui realmente é o grande elemento, é o grande desafio da engenharia civil no que diz respeito à questão da impermeabilização. A impermeabilização ela tem que ser muito bem pensada em todos os lugares onde você prevê junta de dilatação. E em contrapartida, eu também tenho que prever juntas de dilatação de forma muito bem pensada a garantir a impermeabilização, de modo a garantir a impermeabilização. Então são fases do projeto, fases da execução que têm que ser muito bem trabalhadas e em conjunto. Estrutura, alvenaria, impermeabilização. Então eu tenho aqui, pode interferir na dificuldade da execução da impermeabilização e dos seus arremates. Porque você tem junta, você está vindo com uma manta, você está vindo com uma manta líquida, que eu já falei que não existe, mas você tem uma membrana, ou você tem uma manta, e de repente você tem uma junta de impermeabilização. O que fazer nesse canto específico, nesse detalhe? É o que a gente vai ver, tá? Deve-se evitar a passagem de junta de dilatação por dentro de uma piscina engastada na laje, por exemplo. Juntas perimetrais, juntas que fazem perímetro, né, ao corpo do prédio, dificultando o arremate da impermeabilização nos pilares, paredes, etc. Devem-se prever juntas em número suficiente, que foi o que eu falei, não só eu tenho que pensar na impermeabilização, considerando as juntas que lá estão, mas lá na estrutura eu tenho que pensar nas juntas também considerando a garantia da impermeabilização, perdão. Então, deve-se prever juntas em números suficientes para evitar o quê? Fissura na estrutura. Fissura na estrutura é o caminho para, como um corte na pele, o caminho para a bactéria entrar. Da mesma forma, a fissura é o caminho para a umidade entrar. Então, sob o risco de romper a impermeabilização. Então, detalhar o reforço da impermeabilização nas juntas. Então, olha já o que é que eu estou falando. Eu tenho que, primeiro, detalhar, né, observar bastante, e não só nas juntas, mas em qualquer lugar que requeira detalhe, tá? E que muitas vezes esse detalhe é requerido em um outro projeto que não é o de estrutura, e aí não vai o detalhe de impermeabilização. Por isso que o projeto de impermeabilização deve ser um projeto e não um detalhe construtivo dos demais projetos, porque pode ser que os demais projetos, um ou outro, faça o detalhe de impermeabilização, mas um terceiro não faça, tá? Bom,
Caminhando para frente mais um pouquinho, eu tenho aqui condições externas a estruturas. Olha, o tipo de impermeabilização ele deve ser definido em função da solicitação imposta pelo fluido nas partes construtivas que requerem estanqueidade, sendo que as solicitações ocorrem nas seguintes situações. São 4 situações e tudo que a gente está falando eu ainda não citei aqui em NBR 9575, mas tem muita coisa do que a gente está falando aqui que já vem de dentro dessa norma, já é trazida dessa norma. Como, por exemplo, a impostação pela água de percolação. Água que escorre sobre uma estrutura sem atuação de pressão. Isso aqui é a definição lá da NBR 9575, na parte 3, termos e definições, tá? Então tem uma definição lá que diz o que é água de percolação. Então, se você olhar para essa foto, você vai ver as manchas de umidade, você vai ver as manchazinhas verticais, por onde a água está escorrendo. Então a percolação é o escorrimento da água aí na estrutura, tá? Então eu posso ter exigências de impermeabilização por conta dessa água de percolação, que não vem com força, ou seja, não vem com nenhuma pressão hidrostática, tá? Mas eu não tenho tão somente a água de percolação como exigência, eu tenho também a umidade do solo, né? Então a umidade do solo atua sem influência de pressão, por contato ou como vapor. É o caso de fundações, baldrame, muro de arrimo, e se você olhar aqui, você vai perceber que você tem uma infiltração na parte de baixo aqui. Acho que para vocês já está muito claro que isso daí se trata de umidade ascendente, que está vindo lá do solo, ou porque você tem um lençol freático que se eleva em épocas de chuva, ou porque você tem em época de chuva um acúmulo d'água ali no pé dessa alvenaria, tá? Que está provocando essa ascendência, essa ascensão da umidade. Atentar-se ao especificar o sistema de impermeabilização para a umidade de solo-água em forma de vapor. Alguns materiais, olha só, são impermeáveis à água líquida, mas tem alta permeabilidade, deixa passar mesmo a passagem de água em forma de vapor. Exemplo, argamassa com hidrófugo, tá? Então, eu tenho que tomar cuidado, até isso eu tenho que conhecer, porque eu tenho aí na forma líquida, mas eu também tenho na forma de vapor. E aí tem determinados sistemas impermeabilizantes que não são suficientes para aquela impermeabilização. Bom, uma terceira que eu tenho aqui é a água sob pressão unilateral e a quarta bilateral, tá? Mas veja só, pressão positiva, não esquece dessa expressão. Pressão hidrostática positiva, quando atua no mesmo sentido da impermeabilização. Pessoal, olhe para essa foto, isso aqui é uma piscina, e eu estou impermeabilizando essa piscina com manta asfáltica, tá? Ó, essa piscina com carga, com água, ela tem a água exercendo uma pressão na impermeabilização de dentro da piscina em direção ao lado de fora. Isso é a pressão hidrostática positiva, né? Então eu tenho aqui uma manta asfáltica, eu tenho uma impermeabilização que está voltada para garantir a pressão da água desse lado e não do outro lado. Essa é a pressão unilateral, que é a pressão hidrostática positiva. Por outro lado, eu tenho a água sob pressão, eu cometi um erro aqui, eu copiei, colei e não alterei. Aqui é bilateral, tá? Aqui é bilateral. Pressão hidrostática negativa atua no sentido oposto ao da impermeabilização. Olha só, pessoal, piscina, se eu tenho uma impermeabilização aqui por trás dessa cerâmica, essa impermeabilização está garantindo a proteção contra a entrada de água de dentro da piscina, né? Mas, ou seja, não vai sair, se a impermeabilização estiver bem feita e funcionando, não vai sair água de dentro para fora, mas você tem aqui fora uma escavação no terreno natural, que em determinadas épocas do ano pode estar com um lençol freático elevado, e você pode ter aqui, como é o caso, inclusive, você percebe pela umidade, você pode ter aqui uma elevação do nível d'água e você pode ter água do lado de fora, tá? Essa água do lado de fora vai exercer uma coluna, portanto você também tem uma pressão hidrostática de fora para dentro. E aí esse impermeabilizante que está protegendo de dentro para fora não protege de fora para dentro. Moral da história, eu também tenho que impermeabilizar esse outro lado.
Então, a pressão bilateral aqui fala da pressão hidrostática positiva e da pressão hidrostática negativa, tá? Então, você tem que ter um sistema de impermeabilização duplo que garanta as duas impermeabilizações. Então, eu apresentei a negativa e digo, nesses casos, a impermeabilização deve resistir tanto à influência de pressão hidrostática negativa, que é essa de fora, vinda do lençol de fora para dentro, como a pressão positiva da água armazenada no interior da piscina. Então, reservatórios superiores de abastecimento de água, de instalações prediais, piscinas, são casos de pressão unilateral positiva, né? Pressão unilateral, mas eu tenho casos também onde eu tenho uma pressão bilateral, tá? Desculpa, aqui é bilateral, vou corrigir, tá? Bom, esse era o slide que eu falei, que eu vou passar batido, mas só para deixar, eu não vou ler, não vou apresentar um vídeo onde eu vou ficar lendo cada um desse texto, isso aqui é uma página, não faz sentido. Mas é só para chamar a atenção de vocês para um aspecto. Situações que são impostas à impermeabilização. Eu vou passar batido aqui, ó. Resistir às cargas estáticas atuantes no plano normal e no plano da impermeabilização, resistir aos efeitos dos movimentos de dilatação e retração, ocasionados por quem? Por variações térmicas, antes e após a execução da proteção mecânica, degradação, questões climáticas, térmicas, químicas, biológicas, resistir às pressões hidrostáticas, percolação, coluna d'água, umidade de solo, aderência, flexibilidade, resistência, estabilidade físico-mecânica, vida útil compatível com as normas de desempenho, com a vida útil de projeto, funcionamento, fendilhamento, ruptura, atração. Tudo isso daí você tem que conhecer cada sistema impermeabilizante. E aí eu tenho resistir desgaste, descolamento, esmagamento, e aí vai. E aí caixas d'água, cozinhas industriais, partes específicas, apresentar resistência a baixa temperatura e aí por diante. Tá? Lógico que cada caso é um caso, nem todas essas imposições vão estar em qualquer sistema de impermeabilização. Tá? Bom, e existem projetos que interferem com a impermeabilização, então eu tenho que realmente pensar nas interferências, tenho que pensar na compatibilização, tenho que pensar no projeto antes da execução, mas um projeto que preveja um excelente planejamento para que você não tenha depois uma parte da execução que vá danificar a impermeabilização que já foi feita, ou que vá reduzir o desempenho da impermeabilização que já foi feita, ou ainda que você tenha uma impermeabilização inadequada para aquele uso. Tá? Bom, então, projeto de arquitetura, olha que fotinha linda, né? Projeto de arquitetura, a gente tenta buscar um slide com capricho, com estética, inclusive suaves, né? Então, adotar detalhamento de acabamentos como playground. Ora, pessoal, aí você faz lá o seu projeto, você faz a impermeabilização, executa a impermeabilização, aí depois você vai colocar um playground, vai colocar um brinquedo onde você vai chumbar o brinquedo no chão. Dependendo da profundidade do chumbamento, você pode danificar, pode perfurar a manta, pode perfurar a impermeabilização. Então, quais são os cuidados que eu tenho que ter se isso for acontecer? Lógico que não dá para falar disso agora, mas eu tenho que chamar a atenção disso para isso já agora. Quadra poliesportiva. Na quadra tem um sistema de impermeabilização, mas você não vai ter traves, você não vai ter, não é poliesportivo, então vai ter vôlei também, então você não vai ter os mastros que vão sustentar a rede, você vai ter um basquete, então você vai ter uma tabela, vai ter que ter uma estrutura que sustente a tabela, vai ter que chumbar no chão, né? Então, e aí não só isso, gradil, grades e qualquer dispositivo que eu tenha que chumbar, né? Esse dispositivo tem que ser pensado no momento, lá no planejamento, que quando ele vier a ser executado, ele não brigue, ele não danifique com a impermeabilização. Que respeite no projeto a necessidade dos arremates da impermeabilização. É uma regrinha básica, pessoal. Impermeabilização tem que subir 20 centímetros na vertical, né? Então você tem que fazer o arremate da impermeabilização. Então eu tenho que ter no meu projeto de arquitetura o respeito a isso daí. Então retirando elementos que possam vir a interferir com esses arremates, por exemplo.
compatibilizar. Essa palavra aqui na disciplina de impermeabilização é uma palavra-chave, é uma ordem, ela tem força de lei. Compatibilizar o projeto de impermeabilização com o projeto arquitetônico. Mas aí eu não tenho só o projeto arquitetônico, e o projeto de estrutura. Eu tenho que primeiro saber que tipo de estrutura é, qual é o grau de fissuração. Uma estrutura metálica vai se comportar diferente de uma estrutura de concreto armado, que vai se comportar diferente de uma estrutura de concreto protendido, e diferente de um pré-moldado, diferente de uma alvenaria estrutural. Então você tem diferentes. Qual é o vão da laje? Né? Qual é a distância entre dois pilares sucessivos? Qual é a flecha? Qual é a deformação que eu vou ter? Então eu tenho que ver isso aí, porque eu tenho que pensar se eu vou precisar utilizar um sistema de impermeabilização que tenha maior elasticidade, que resista a flechas maiores, que tenha mais juntas, que convivam melhor com a quantidade maior ou menor de juntas de dilatação, que se for uma laje de cobertura, qual o cuidado que eu tenho que ter para essa laje de cobertura. Então eu também tenho que conhecer eu tenho que ter diversas percepções sobre o sistema estrutural na hora de escolher e projetar o meu sistema de impermeabilização. Mas não paro por aí, eu tenho um projeto de instalações hidráulicas, e aqui eu coloquei uma imagem, que essa imagem é o jogo dos 30 euros, tá? Não é dos 7 euros, né? É o jogo dos 30 euros. Eu coloquei aqui alguns aspectos, inclusive da norma, como por exemplo, embutir as tubulações na alvenaria. Pessoal, você está vendo tubulações aqui? Tá, então elas já não estão embutidas. Só para começar. Isolar as tubulações de água quente. Aqui você tem uma tubulação de água quente que não está isolada, está passando água a 60 graus. E essa tubulação, como você está vendo, está a uma distância muito pequenininha aqui, menor do que 10 centímetros, eu arriscaria, da manta. Será que esse calor, essa tubulação, não só o calor da proximidade da manta, mas o acesso, o encontro da tubulação quente com a manta, será que ele não danifica? Será que eu não tenho então que pensar num sistema que proteja contra essa tubulação? Ou será que essa tubulação de água quente tem que ser isolada termicamente? Ela está isolada termicamente? É um detalhe que você vai ter que analisar também, você vai ter que procurar por esse detalhe, tá? Tubulações externas devem estar afastadas 10 centímetros das alvenarias. Ora, qual é a distância entre essa tubulação e essa alvenaria? Não tem 10 centímetros aqui nunca. Então você vai ter uma dificuldade na execução da impermeabilização nessa parte. Né? Como também a distância entre as duas tubulações fica difícil de você fazer os detalhezinhos, grautear, você tem que grautear aqui esses encontros para depois impermeabilizar, não é só impermeabilizar. Tá? Então, como é que você vai fazer esses detalhes? Então ficam difíceis. Tubulações horizontais devem estar em uma altura mínima de 10 centímetros da laje. Qual a altura dessas tubulações aqui? Será que eu vou conseguir impermeabilizar direitinho, passar o sistema impermeabilizante por baixo dessas tubulações? Né? Então a ideia é eu ter trabalhabilidade, manutenibilidade aqui com essas impermeabilizações, mas que muitas vezes as instalações são uma barreira física, as instalações hidráulicas aí não permitem. Né? Tubulações transpassantes, ou seja, que passam pela laje, devem estar rigidamente fixadas e permitir os arremates a subida da impermeabilização. Ou seja, eu tenho que grautear, eu tenho que tampar o buraco estruturalmente ali. Né? Então não é só chegar e tampar com o impermeabilizante, não. Tá? Bom, e aí eu tenho outros projetos, instalações elétricas. Olha, pessoal, tem que estar embutida. Aqui ela nem está embutida e nem está afastada. Ela está na frente da... Como é que eu vou subir o arremate da impermeabilização aqui em 20 centímetros? Eu vou empurrar essa tubulação para dentro? Eu vou puxar essa tubulação para fora? Eu vou apertar uma varinha mágica aqui para ela desaparecer enquanto eu faço a impermeabilização, depois ela reaparece? O que fazer com esse problema? Então eu tenho que pensar em todos os sistemas que interferem e analisar cuidadosamente cada detalhe do projeto, mas também fiscalizar o que está sendo feito lá na execução. Porque isso aqui é um serviço aí, no mínimo, ceboso, né? Mal feito demais. Bom, o paisagismo também, pessoal. Utilizar plantas baixas, de raízes não perfurantes. Mais uma vez o jogo dos 7 erros. Olhe para essa imagem de cima. Você vai ver que você já tem uma edificação inteira aqui, uma laje inteira
coberta de vegetação, recebendo água, acumulando água, permitindo, a função é essa, permitindo uma infiltração de água aí. Então eu tenho que ter um sistema de drenagem subsuperficial, tenho que ter a impermeabilização. Agora, qual é o erro que você tem aqui nesse detalhe? Você tem uma planta grande aqui, de raízes que fatalmente vão perfurar a impermeabilização. Então isso aí é algo que você tem que olhar, porque muitas vezes quem é que repara nisso? Quem é que tem a função de reparar nisso? É o projetista? Não, porque o projeto dele é de estrutura, isso aí não vai danificar a estrutura, pelo menos a curto prazo. É o projetista de instalação? Não. É o arquiteto? Não. O arquiteto, não, isso aqui suporta, ele vai pensar como um projetista, suporta a carga, é leve, isso aqui, não, ok. Mas essas raízes crescem para baixo e perfura a impermeabilização. Você tem uma quantidade muito grande de manifestação patológica em edifícios por conta desse tipo de erro aí. Tá? Então o paisagismo, e aí eu digo principalmente o paisagismo, é algo que requer uma especificidade muito grande no assunto aqui da nossa aula. Tá? Vai ser falado por diversas vezes. Okay? Utilizar sistemas impermeabilizantes resistentes à umidade constante, resistentes a micro-organismos, prever sistemas de drenagem para facilitar o escoamento da água, eu já tinha falado, né? Por aí vai. Bom, mas e a ausência do projeto de impermeabilização? No que é que vai dar um projeto, uma execução que não tem projeto de impermeabilização? Primeiro, eu tenho, não vão ser olhadas as cotas, eu acho que tem uma... Deixa eu só verificar aqui. Tá aqui, erros comuns, isso aqui era para aparecer primeiro. As cotas finais são inadequadas, então você tem que subir 20 centímetros a partir do piso acabado. Se você não tiver um controle dessas cotas, principalmente em banheiros onde você tem caimento, você não vai estar respeitando esse arremate como ele deve ser respeitado. Tá? Ralos de diâmetro reduzido, porque não se pensou no sistema impermeabilizante que está sendo usado, então você não tem ali uma compatibilidade entre o ralo e o sistema de impermeabilização. Altura inadequada para os arremates. Você não olhou o piso acabado, muitas vezes você termina tendo um arremate menor, de 10 centímetros, de 12 centímetros, por conta dessa falta de estudos. A ausência de impermeabilizações sobre os enchimentos, dificuldade de arremates em caixilhos, na caixilharia, em equipamentos, como eu já mostrei aqui em algumas situações de interferências com as instalações. Né? Olha, interferências com instalações elétricas e hidráulicas. Então, como é que eu vou fazer? Que aqui você tem uma junta, tem um elemento de concreto, o outro. Aqui você tem uma garganta, né, instalação elétrica passando. E olha o que é que tem aqui. Né? Então, tubulação aqui está... você tem que fazer aqui o grauteamento disso aqui, depois a impermeabilização. Tem que ver como é que você vai cuidar desse detalhe construtivo. Essa é a mesma foto, só que tirado como a câmera estivesse bem aqui, ó. É a mesma foto. Olha o nível de detalhe que você vai ter que ter atenção para isso daqui. Uma tubulação transpassante, né? Passando pela laje. Então, erros comuns, isso aqui tem que vir primeiro. Bom, vamos mostrar aqui. Altura inadequada para arremates. Como é que eu vou fazer o arremate aqui se essa tubulação aqui está exposta? Né? Como é que eu vou fazer o arremate? Então, é um problema. Interferência com a hidráulica. Então, a hidráulica realmente tem sido um vilãozinho aí, porque a turma faz de qualquer jeito. Né? Então, tem mais aqui, ó, laje de banheiro, área interna que será impermeabilizada, eu tenho que ter atenção a isso. Tubulação dificultando a execução da impermeabilização por erro no projeto hidráulico. O projeto hidráulico não se comunica, não conversa com o projetista de impermeabilização. O projetista de impermeabilização tem que colocar nos custos dele um valor que considere esse diálogo com ele, vai caber a ele procurar os vários projetistas para dizer, ó, vamos mudar isso aqui, vamos melhorar isso outro aqui, tá? Então você tem elementos aqui que requerem cuidado com o detalhamento. Como é que você vai fazer aqui a impermeabilização na virada do arremate aqui por trás dessa tubulação? Que não está feito ainda, está na laje aqui, né? Então, há outros detalhes construtivos aqui que você vê aí que vão dar um problema. Como é que você vai fazer a impermeabilização disso, tá? Então, você tem aí as lajes, os projetos de hidráulica interferindo como vilões no projeto de impermeabilização, tá?
Um outro vilão também é a concretagem. Você concreta, você vê aqui os nichos de concretagem. Como é que você vai passar um impermeabilizante se você tem tanta diferença aqui, tanto desnível entre uma parte e outra, pedaço de forma que ficou do lado de dentro, a forma de madeira aqui, ó. Você está vendo, ó? Olha aqui a diferença. Como é que impermeabiliza isso? Então, cortina com concreto deformado, com juntas, com bicheiras, nichos de concretagem, por aí vai, tá? Então, olha o que é que você tem. Como é que você impermeabiliza isso? Fica mais complicado, né? Então, são vários erros comuns aí que acontecem. Mas, beleza. Então, quais são as vantagens de eu executar um projeto de impermeabilização? Olha, primeiro, a unificação dos orçamentos. Preste atenção que eu tenho um exemplo muito legal aqui para vocês, que vai permitir a comparação em igualdade de condições técnica e financeira a partir das especificações técnicas do projeto. Olha esse exemplo. O sujeito foi fazer uma impermeabilização e ele pediu orçamentos. Ele recebeu 6 orçamentos diferentes com 5 sistemas diferentes. Um disse lá, não, você vai impermeabilizar com manta asfáltico de 3 milímetros. O outro disse, não, com manta asfáltico de 4 milímetros. O outro disse, não, eu vou fazer a fixação com maçarico. Já o outro disse, não, com maçarico não pode, tem que ser com asfalto a quente. Aí o outro, não, eu vou fazer com manta líquida. Aí o outro, não, eu vou fazer com poliuretano. Então você tem diferentes sistemas. Então, qual fazer? Né? Primeiro, algumas dicas aqui, manta asfáltico com 3 milímetros, você já não deve usar, já não é adequado. Agora, para você tomar essa decisão, você tem que ter um projetista que vai dizer, olha, isso daqui é uma laje tal, é cobertura, isso aqui é em contato com o meio externo, então aqui não cabe isso outro, a temperatura que tem, a água que vai passar não só na umidade ascendente, líquida, mas também você vai ter vapores de água, então eu tenho que tomar cuidado com o sistema, então tem que ser esse, tem que ser aquele outro. A partir da hora que você especifica qual deve ser a impermeabilização, aí você consegue, em igualdade de condições, colocar orçamentos e aí sim o mais barato é o que você vai escolher, porque você já tem toda a especificação que você determinou atendida. Né? Então na execução você já vai saber o que é que você vai querer. Bom, mas aí você tem outros, ó, facilidade para fiscalização, que possui documentação para controle de todas as etapas. E aí você tem mais definição das etapas anteriores e posteriores à impermeabilização, que é algo que eu venho falando sempre, que é a questão do planejamento que tem que ser feito aqui, tá? Antecipação de possíveis conflitos de projetos e etapas de serviços. Conflito com o projeto de instalação, conflito com o projeto de estrutura, conflito com o projeto de paisagismo, conflito com a execução que vai ser feita depois da impermeabilização e que vai danificar a impermeabilização. Então é conflito entre projetos e conflito também entre execuções. Com o projeto de impermeabilização você prevê isso, para mim isso aqui é um ponto fortíssimo, tá? Eliminação de desperdícios com quebra e refazimento, redução do custo da obra por causa disso, tá? Definição das etapas de serviço, planejamento, mais uma vez sendo falado aqui, para evitar inadequação nos cronogramas. É possível realizar esses dois serviços ao mesmo tempo? A impermeabilização de uma laje no pilotis, onde lá em cima a outra equipe está executando o revestimento na fachada. Aí você diz, poxa, mas um é na fachada, o outro é na impermeabilização na laje. É possível, qual é o problema? Sim, mas não vai ter queda de material no pilotis, não vai ter quebra de pedaço de tijolo, de argamassa, e isso não vai danificar a execução da impermeabilização. Então é algo que você tem que estar analisando também, tá? Bom, e aí eu tenho mais, ó, prevenção de manifestações patológicas, que são todos aqueles gastos que você tem depois da entrega da obra e muitas vezes após a garantia, tá? Após os 5 anos da garantia. Então, otimização dos cronogramas, evitando interferências, compatibilização, palavra-chave de hoje, de todos os projetos de hidráulica, elétrica, paisagismo, arquitetura, instalações, acabamentos, etc, 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 tá? Padronização de metodologia construtiva, ou seja, a construção civil passa a ser realmente uma indústria. Se você tem uma padronização do serviço, você começa pela repetição a executar, já que estão todos padronizados, numa velocidade maior, você já economiza com mão de obra também. Então, contratar um projeto, principalmente de um projetista habilitado e qualificado,
sai muito mais barato do que não fazê-lo. Existência de responsabilidade técnica, você tem alguém que vai ser responsabilizado se aquilo der errado. Isso aqui é muito importante, porque o que a gente tem é um jogo de empurra-empurra. A construtora que executou diz, não, foi o meu terceirizado. O terceirizado é a responsabilidade dela. Ou então ela diz assim, não, isso aqui foi um problema de projeto. Quando vê que não foi problema de projeto, que estava lá no projeto, não, o material aqui que está de má qualidade, mas não foi você que selecionou esse fabricante, esse material, né? Então, você tem aí uma responsabilidade técnica, alguém para ser responsabilizado. Então, essa aula de hoje, ela realmente faz uma introdução no projeto de arquitetura, no projeto de impermeabilização. Na próxima aula, a gente vai ver a parte 2, onde a gente realmente vai mergulhar a fundo na IBR 9575, que fala de projeto de impermeabilização e que tem 6 itens e que a gente vai analisar cada um desses 6 itens da norma. Desde já, eu vou deixar como tarefa de casa para vocês, que vocês peguem a norma, para quem é meu aluno, essa norma está lá no SIGA, e já deem uma lida de ponta a ponta nessa norma. Professor, vou ficar cheio de dúvidas. Vai, mas aí você, quando for assistir o próximo vídeo, essas dúvidas já vão ser automaticamente remetidas à mente externa, não, tem um nomezinho. Enfim, vão vir à tona na sua cabeça e você vai ter a dúvida tirada, tá? Então deixo vocês aqui um desejo de bons estudos, um forte abraço. Quem não é meu aluno, tiver alguma dúvida, pergunta aí no YouTube. Quem é meu aluno tem meu WhatsApp, tem todas as ferramentas para me procurar. Forte abraço, salva bom.